Bora. Bom dia a todos aí. Vamos iniciar aí, ó. Terminamos, né? Relação de causalidade. Agora vamos falar de tipicidade. Continuando os elementos do fato típico, que é conduta, né? Resultado, relação de causalidade e tipicidade. Aí nós vamos falar hoje da tipicidade. Para terminar o fato típico e vamos entrar em ilicitude, tá? Naquele viés lá do tripartito. Fato típico, ilícito e culpável. Tá? E nós estamos analisando todos os elementos de cada um. Tá? Hoje nós vamos falar da tipicidade. Galera de casa aí também, dá uma olhada aí, vê se está aparecendo aí, me fala. Beleza? Pessoal, o que seria aí a tipicidade? Ó, volta. Já analisamos aqui, ó. Já analisamos dentro aqui do fato típico a conduta. Tudo sobre conduta. Tá aí, ó. Tudo sobre conduta. Olha aí nesse quadro aí. Tudo sobre conduta. Já analisamos também o resultado. Tudo sobre resultado. Já analisamos também relação de causalidade. Tudo sobre relação de causalidade. E hoje nós vamos analisar a tipicidade. Olha neste quadro que está aí para vocês, aqui para a galera do I também para a galera de casa, que quais são os dois elementos só que tem que ter em todos os crimes? Quais são? Tá lá escrito aí para quem ninguém está dormindo, dormindo, tá lá escrito lá em todos. Tem conduta, olha aí, conduta e tipicidade. São os dois elementos que não podem faltar em nenhum dos crimes, tá? Se faltou conduta, já é um fato atípico. Faltou tipicidade, o fato é atípico. Agora, resultado e relação de causalidade não precisa ter em quais crimes? Ó, olhando assim rapidão, você vê se já sabe analisar. Em qual crime que tem os 4 elementos? Pronto. Qual crime que tem os 4 elementos? Daí, ó, dentro desse aí, ó, os 4 elementos do fato típico estão presentes em todos os crimes. Uma pergunta bem aí, ó. Em qual crime que ele está presente? Tá lá, o Paulo Bertão já escreveu aqui, ó. Pode abrir o microfone e falar, viu, Paulo? Interação. Qual crime? Homicídio. Hã? Homicídio. Beleza. É o homicídio. É o exemplo que você deu final, mas qual crime que eu quero saber? Nós analisamos aí 4 tipos de crime. O Paulo já acertou aqui. Lembra, galera? Material, formal, de mera conduta e tentado. Lembra? O Paulo já escreveu o crime material. Você lembra aqui, ó? Olha aqui. Para toda lá, ó. Lembra que os 4 elementos estão presentes no crime material. Os 4 elementos obrigatoriamente estão presentes no crime material, que é o exemplo aí do homicídio. Lembra? Aqui, ó. Olha lá, ó. Crime material, né? Crime formal e crime de mera conduta. Você lembra? Por que eu estou dizendo isso? Porque agora nós vamos analisar a tipicidade. E a tipicidade vai estar presente em todos, como a conduta também vai estar presente em todos. Já o resultado e a relação de causalidade não vai precisar em quais crimes? Lembra? Nos crimes formais, pode até acontecer o resultado, mas ele é dispensado. Nos crimes de mera conduta, o resultado nem chega a acontecer. E no crime tentado, o resultado não foi produzido. Lembra? Então, volta naquele quadro lá. Tá aqui, ó. Os únicos elementos que estão presentes em todos, material, formal, de mera conduta e tentado, é conduta e tipicidade. Esses dois aqui não estão presentes no crime formal, não estão presentes no crime de... até no crime formal pode acontecer, mas é dispensável. No crime formal, de mera conduta, não chega a acontecer, não existe o resultado, e no crime tentado não chega a acontecer o resultado. Beleza? Então, cuidado que a tipicidade é extremamente importante. Lembra? E dependendo do crime, por exemplo, se faltou o resultado no crime material, o fato é atípico, tá? Agora, já no crime material, né? Ou
nos demais crimes. Se faltou a conduta, o fato já é atípico. Faltou a tipicidade, o fato já é atípico. Por quê? Porque precisa da conduta e tipicidade em todos. Tá? Tá aí para vocês relembrarem. Pessoal, vamos agora falar da tipicidade. O que seria essa tipicidade? Tá? Então, olha aqui. Já analisamos a conduta, já analisamos o resultado, relação de causalidade aí para os crimes. Todos os crimes têm conduta, resultado, nem todos os crimes têm resultado, relação de causalidade também, nem todos, né? E agora, tipicidade e conduta tem em todos, tá? Então vamos lá, tipicidade. Bora. Pessoal, o que seria essa tipicidade? Coloca aí. Tipicidade, como já acabei de falar, coloca aí. É o elemento do fato típico presente em todo e qualquer crime. Todo e qualquer crime tem a tal tipicidade. E o que seria a tipicidade? Pessoal, lembrem, coloca aí, lembrem que a conduta e tipicidade são os únicos que estão presentes, como eu já falei, em todas as espécies de crime. Conduta e tipicidade estão presentes em todas as condutas e tipicidade estão presentes em todas as espécies de crime. Tá? Lembra? Coloca aí, uma visão moderna, atual, o que é a tipicidade? Coloca aí. Não é mais, fala assim, apenas tipicidade. Uma visão moderna, coloca aí, a tipicidade é uma tipicidade penal. A tipicidade é a tipicidade penal. Tipicidade penal. E o que é essa tipicidade penal? Coloca aí. A tipicidade penal vai englobar a tipicidade formal, nós já vimos isso aí, viu, galera? Lembra que nós vimos quando falamos lá de princípio da insignificância? Nós já até falamos isso aí. Agora que vocês vão entender melhor lá quando eu falei de princípio da insignificância. Ó, e aí, a tipicidade penal, coloca aí. É a tipicidade formal mais a material. Em regra, o que é a tipicidade? Volta. O que é a conduta? Vamos lá. O que seria a conduta? O que seria a conduta, pessoal? Em regra, a conduta é o fato do agente agir ou, né, ativamente, tá? Ou lembra que ele pode agir, ele tem uma conduta comissiva, né, ou uma conduta omissiva. É a conduta dele. Vai depender de qual é a atitude que ele tomar. O resultado, o que é? É o produto dessa ação que ele praticou, vai gerar um resultado. O que é a relação de tipicidade? É a relação de causalidade. A relação de causalidade é você pegar a conduta do agente, né? A conduta do agente e o resultado. Falar, ó, essa conduta tem relação com esse resultado, que até analisamos aí as concausas, né? Tem como falar assim, rapaz, como que eu dei um tiro nesse cara e o cara morre de raio, né? Aí tem que fazer a relação, lembra? E a tipicidade? Já falamos da conduta, já falamos do resultado, já falamos da relação. E a tipicidade, o que é? O que é? A tipicidade, pessoal, coloca aí, é analisar se essa conduta, esse resultado e essa relação de causalidade, ela se encaixa no artigo de lei. Pronto, só isso aí. Tá? Se encaixa no artigo de lei. Isso seria a tipicidade. Tá? A tipicidade é o encaixe. Você vai colocar, ó, analisei a conduta, o resultado, a relação de causalidade. Agora, isso aqui está na norma? Pronto. Beleza? Então, de grosso modo, é isso aí que seria a tipicidade. Tá? Agora, e essa tipicidade que nós acabamos de falar? Ela coloca aí, numa visão moderna, a tipicidade penal, que é o quê? Que é a tipicidade formal mais a tipicidade material. O que seria a tipicidade formal? O que seria a tipicidade formal? A forma. Tem que lembrar isso aí. Tipicidade formal é a forma. O que é? Coloca aí. É colocar o fato praticado, é pegar o fato praticado, pega esse fato que eu pratiquei e da vida real e para ver se ele amolda o modelo de crime descrito na lei. Ele vai pegar o seguinte, ó,
Esse caso aqui, ó, igual esse caso aqui, vamos pegar esse exemplo desse cara que pulou do prédio. Esse caso que pulou do prédio aí, desse menino que foi pular, se encaixa no homicídio? E aí? Qual que é a conduta? Você vai analisar a conduta, né? Você vai analisar o resultado, você vai analisar a relação de causalidade. Agora, esse ato dele encaixa homicídio? E aí? Bora, galera de casa, se encaixa em homicídio? A conduta dele pode se enquadrar no artigo 121? E aí? Pode, galera de casa, bora? E aí, pode se enquadrar? É isso que você vai fazer, é pegar a conduta do fato, a conduta ou, né, o fato praticado na vida real e analisar se encaixa no artigo de lei. Se encaixa no 121? E aí? Homicídio? A polícia está levando em consideração aí homicídio, que alguém matou ele? Não, não se encaixa. Então, para esse fato não é homicídio, tá? Vai ser outro fato aí, tá? Penal, vai ser algum fato penal, galera? Vocês acham que vai ser algum fato? A polícia vai investigar e vai chegar em qual situação aí? Vocês acham que vai chegar aonde? Esse caso do Kevin, né? Vai chegar em qual? Você acha que a polícia vai chegar mais ou menos analisando por fora? O que vocês acham que é? Tem algo penal aí para alguém? Segundo informações que ele foi pular, né? E não conseguiu voltar e caiu. E aí? Penal? Suicídio? Não, ele não queria suicidar. Alguém instigou? Também não. Homicídio? Não tem nada lá provando que alguém queria matar ele. No âmbito penal, a polícia vai investigar isso aí e vai chegar que foi um acidente. Tá? Pode gerar outra coisa no outro âmbito civil aí, se tiver, mas acredito também que não. Vai ficar por isso aí. Tá? Beleza? Então, o que é isso? É pegar o fato praticado na vida real e vai agora se amoldar. Se ele se amolda, tem tipicidade, aí o fato é típico, tá? É um também dos elementos para analisar se o fato é típico, tá bom? Então, coloca aí, pessoal. A tipicidade formal é o juízo de adequação entre o fato e a norma, tá? Pego a conduta, pego o resultado, pego a sua relação de causalidade, já analisei tudo isso, agora eu falo assim, ó, tudo isso que eu vi aqui encaixa na norma? Encaixa na norma? É igual isso aí, ó. Vai pegar esse fato desse menino aí. Teve conduta, teve resultado, né? A morte, tem que ver se tem conduta, de quem, relação de causalidade, tem relação de causalidade, a conduta de alguém lá, alguém empurrou ele, vai analisar tudo isso aí. Ele teve conduta de alguém? Se achar esses três, ela vai pegar esses três e vai falar assim, ó, e esse fato que aconteceu aqui vai encaixar no Código Penal? Vai analisar. Tá? Se não encaixar, ó, se não tiver conduta, praticamente não tem conduta de ninguém. Já começa por aí. Se não tem conduta, o fato já é atípico. Se tem conduta, se tem relação de causalidade, tem resultado, se não encaixou na norma, o fato é atípico. Tá? Faltando um desses elementos aqui, ó, dependendo de qual crime que você está analisando, ó, faltou conduta. Se faltar conduta, o fato já é típico. Se faltou tipicidade, o fato já é típico. Por quê? Porque eles têm que estar presentes em todos. Agora, nesses dois aqui, ó, resultado, relação de causalidade, vai depender do crime que você está analisando. Tá? Se for um crime formal, a ausência do resultado não é irrelevante. Se for um crime aqui também, né, formal, a relação de causalidade também é relevante. Beleza? Só tem que analisar o seguinte, conduta e tipicidade não pode faltar em nenhum dos crimes. Todos têm conduta e tipicidade. Tá? Beleza? Pessoal, já falamos então da tipicidade formal. Mas lembra que eu acabei de dizer que a tipicidade penal é a soma da tipicidade formal mais a material.
né? Então, a tipicidade hoje, chamada tipicidade penal, ela é a soma da tipicidade formal, que é a adequação, tem que pegar esse fato praticado na vida real, né? E ver se amolda ao tipo penal, tá? E essa é a tipicidade formal. E a tipicidade material? E a tipicidade material, além, né, da tipicidade formal, além de se encaixar, precisa saber ainda, né, se há lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, princípio da ofensividade ou lesividade, lembra? Então, além da tipicidade formal, que é esse juízo de adequação ao fato, à norma, preciso saber se esse fato praticado ainda causa lesão a algum bem jurídico, né? Lembra que é aqui, agora vocês têm que acertar isso aqui, caralho. Que é aqui, né? Lembra que nessa análise a tipicidade formal é tipicidade formal que nós vamos eleger qual princípio? Que falta uma das tipicidades e aí você fala, é o princípio tal. Qual que é? Pergunta de prova. Anota aí, ó. Galera de casa também, pergunta de prova. Fala, caramba, ele falou, falei. E vai ser bem na dissertativa. E aí? Lembra que nós já falamos dessas tipicidades, passamos assim, mas tem um princípio aí do direito, que nós já analisamos todos os princípios, que é a ausência de uma das tipicidades. Princípio da insignificância. Você lembra que o princípio da insignificância, lembra que eu falei, ó, você entra lá no supermercado e rouba um bombom. É furto. O furto é um bombom, é furto. É furto. Você lembra? Um bombom lá no Big Lar é furto. Mas pode aplicar o princípio da insignificância para esse caso? Pode, por quê? Tem a tipicidade formal, que pegou lá o cara entrar, pegar um bombom, é furto. Não deixa de ser furto, é furto. Porque tem o juízo de adequação entre o fato dele praticado, na vida real, que aí lá a norma 155 tem? Tem. Só que é o seguinte, tem que analisar. Tem a tipicidade formal, mas vai faltar a tipicidade material. Porque um bombom feriu um bem jurídico, o patrimônio do Big Lar. E aí? Por isso que, para esse caso, né, cabe aplicar o princípio da insignificância. Qual é o princípio da insignificância? É a ausência da tipicidade material. Sacou? Então, quando faltar, aí faltando a tipicidade material, falta a tipicidade. Então, aqui, ó, você vai analisar o seguinte, o cara chegou lá e furtou, assim que você vai analisar o processo, você vai falar, juiz, tem conduta? Tem conduta. Tem resultado? Tem resultado. O menino pegou, levou o bombom. Tem relação de causalidade. Já confessou, falou que foi ele que pegou, tá vendo? Foi ele que pegou. Tá lá o fato dele. E tem câmera, tá tudo. Excelência, é o seguinte. Só que tá faltando a tipicidade aí. Esse fato é atípico, doutor. Aí, por que, Rodrigo? Por que, doutor? Porque falta a tipicidade material. Tem a tipicidade formal. Tem a tipicidade formal, mas falta material, não feriu o bem jurídico, o patrimônio do Big Lar. Ele, você estudou, estudei. Eu também lembro disso aí. Vou absolver ele aplicando o princípio da insignificância. Pronto. Assim que faz. Tá aí. O fato é atípico pela ausência da tipicidade. Tá? Você tá vendo? Você precisou falar para o cara mentir? Você precisou inventar uma história? Você falou para ele, você afirmou para o juiz que tem conduta, você falou que tem resultado, você até falou, não, foi ele mesmo que pegou, e aí ele já até falou também em juízo que foi ele que pegou, e tem filmagem, já confessou. Só que, excelência, vai faltar a tipicidade material, é muito pouco. Você moveu para colocar ele lá no sistema carcerário, entendeu? É muito pouco para ele pagar. Aplica o princípio da insignificância. Ele vai aplicar. Sacou? Pela ausência do quê? Volta. Aqui, ó. Tem uma tipicidade formal, encaixou? Encaixou como análise que eu fiz tudo. Mas vai faltar o quê? A tipicidade material. Pelo quê? Coloca aí. Pela
pela ausência do perigo de lesão ou lesão ao bem jurídico. Princípio da ofensividade. Tem que ter, para todas e qualquer conduta, tem que ter esse princípio da, coloca aí, ofensividade. Beleza? Pessoal, coloca aí que o princípio que esse, né, a tipicidade, coloca aí esse quarto elemento, que é a tipicidade, tem relação direta aí com o princípio da insignificância, que no meio, igual já disse. O que o princípio da insignificância é, lembra? É uma causa supralegal, coloca aí, o princípio da insignificância é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade. O fato vai ser atípico. Tá? Lembra? Porque tem a tipicidade formal, mas falta a tipicidade material, pela ausência do perigo de lesão ou lesão ao bem jurídico tutelado. Beleza? Tá aí. Tipicidade. Tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a evolução histórica dessa tipicidade. Evolução histórica. E esse estudo da tipicidade, pessoal, coloca aí. Ele ganhou corpo lá em 1900, é uma parte histórica. Em 1906, lá na Alemanha. Você está vendo? A Alemanha é fera nessa parte penal. E aí é o seguinte, quando coloca aí von Belling, Ernest von Belling, cria a chamada fase da independência do tipo. Fase da independência do tipo. Ele separa, coloca aí. Ele separa. O que ele fala? Ele fala o seguinte, ó, crime não equivale mais àquele bando de vestígio, né? Lembra? Que ele vem e analisa, ele começa a fazer essa estrutura, né? Que ele fala o seguinte, ó, crime não é esse mero corpo de delito aqui não, só vestígio, né? O que ele faz? Aí Belling, junto, lembra? Belling com aqueles 3 mosqueteiros, né? Belling, Radbruch e von Lisch, o que ele faz? Ele cria um sistema penal, lembra? Clássico. E ele cria o sistema penal clássico baseado no quê? Coloca aí, lembra? No tripartido, fato típico, ilícito e culpável. Foi nessa fase aqui, né, que fez essa estruturação. Tá? Beleza? Só que aí, ó, coloca aí, 1915, na Alemanha também, coloca aí, Ernest Mayr, que era aluno de Belling, aí, ó. Aluno de Belling. O que ele faz? Ele cria, coloca aí a teoria da ratio cognoscendi, conhecida no Brasil como, coloca aí, teoria indiciária. Conhecida no Brasil como teoria indiciária. Olha isso aqui. O que ó, pessoal, teoria, o que é? Vocês viram o projeto integrador? Fizeram o projeto integrador? Estão fazendo? O que vocês estão fazendo? E lá no relatório, qual vai ser o final do relatório? Ah, é mandado para o juiz. O que o delegado ele faz? Pessoal, já viu o que o delegado faz? Aí toma. O que o delegado faz? Bem no final lá. Qual que é o trabalho do delegado? Você não quer ser delegado? Eu quero. O que o delegado faz? Nem sabe. Quer ser delegado? Nem sabe. E aí? Qual é o final do inquérito? O que ele faz? Ele condena? O que ele faz? Aí ele manda para o juiz, vai lá para o juiz. É assim? É, só isso? E aí? O que ele faz? O delegado, ele finaliza o inquérito dele e ele dá lá diretamente um despacho. E o que ele... É sentença lá? Já condena? Não. O que ele faz? Ele denuncia? Ele é Ministério Público? Ó que eu estou afunilando.
Vamos, galera. A galera de casa tá dormindo de touca, tá quietinho, tá achando que eu tô falando com vocês também. E aí, o delegado faz o quê no final? Tem um monte na televisão, vive passando, falando, olha, no caso aqui, não sei quem, o delegado, nhenhenhenhenhen. E aí, o que ele faz? Olha, o delegado finalizou o inquérito e ele, nananana. Meu Deus do céu, não, vocês estão de brincadeira comigo. Estão fazendo inquérito policial e vocês não vão falar isso? No inquérito policial, a principal coisa que vocês vão fazer é isso que eu estou te falando. No projeto integrador, com quem que vocês estão fazendo? Thaís, com a Thaís, até inclusive, eu até mandei para ela a cópia do inquérito aí. Ó, no final do inquérito tem que ter lá um resultado. O delegado tem que finalizar o trabalho dele e falar assim, ô, vai para o juiz. É assim. E aí, bora. Bora, galera. Que está diretamente ligado com esse nome aqui que eu estou dizendo. Ó, teoria indiciária, ó. Rapaz, não passa nem assim, nem... Olha o nome. Pessoal, final do inquérito policial, volta aqui. Final do inquérito policial, o delegado ele finaliza o relatório indiciando alguém. Não? Vou indiciar aqui o vereador, lá o Jairinho, pela morte do filho. Ele indicia. Delegado indicia. Ele não condena, ele não denuncia, ele não manda para juiz, não. Ele indicia. Ó, o senhor está indiciado pelo crime. Sacou? Estou mentindo? Cuidado. Está ligado diretamente com essa teoria ao nome. Estou falando. Teoria indiciária. Afe Maria. Pessoal, o que é essa teoria indiciária? Olha lá. O que ela traz? Tem, ó, acordar aí, ó. Pelo amor de Deus. Da televisão fala o dia inteiro, olha, o delegado do caso aí, ó, nesse caso aqui, esse caso aí, apurou aí, vai ter o delegado, lógico, a Polícia Civil foi lá, instaurou o inquérito, começou a ouvir todo mundo, e vai falar o seguinte, ao final do inquérito, o delegado requereu, pediu aí para o juiz, aí, pediu para o Ministério Público o arquivamento. Por quê? Porque ele não vai indiciar ninguém. Quem que ele vai indiciar? Ninguém. Fato, qual que é o fato? Caiu aí, foi lá pular, foi fazer graça de um lugar para o outro, caiu, bateu a cabeça, acidente, infelizmente foi isso. Sacou? E o delegado vai indiciar quem? Ninguém. Não vai indiciar ninguém. Por quê? Porque não trata aí de um crime. É um acidente que aconteceu aí. Sacou? Então ele não vai indiciar ninguém. Aí, volta isso aqui. E o que seria a tipicidade ter a ver? O que tem a ver, professor? Estou falando de presta atenção, vem aqui. Essa teoria indiciária, olha aí, ó, que ele diz o seguinte, ó, vocês estão entendendo, olha aqui, ó, vocês estão entendendo, ó, que dentro do fato típico, lembra que dentro do fato típico, olha isso aqui, nós estamos dentro do fato típico, galera de casa também, volta aqui. Nós estamos dentro, olha aqui, ó, nós estamos dentro do qual? Dentro do fato típico. O fato típico, ele tem quantos elementos? 4. A conduta, o resultado, a relação de causalidade e a tipicidade. Olha o que ele está dizendo. Olha o que ele está dizendo aqui. Que essa teoria indiciária, olha lá, essa teoria indiciária, aqui, ó, essa teoria indiciária, conhecida aqui, teoria ratione-cognoscente, ela, aqui no Brasil, conhecida como teoria indiciária, fala o seguinte, ó, tipicidade constitui um indício de ilicitude. Olha o que ele fala, sacou? Lembra que nós estamos dentro do fato típico, ó. Pessoal, nós estamos dentro da coluna fato típico, a próxima coluna qual que é? Ilícito, e a próxima coluna é o quê? Culpabilidade, fato típico, ilícito, culpado. O que ele fala? Ó, aqui o último, a tipicidade é indícios da segunda coluna, que é a ilicitude. É indício. Tá? Coloca aí. Ele fala, ó, a tipicidade seria indício da ilicitude. Tá? Por quê? Coloca aí. Porque ele fala o seguinte, a conduta típica, essa conduta típica, já analisamos que o fato é típico, ela vem acompanhada da ilicitude, tá? Essa teoria, pessoal, coloca aí.
Essa teoria. Ó, por quê? Presta atenção. Ó, olha isso aqui. Vamos analisar rapidão para você entender. Ó, matar alguém. Ele é o quê? Matar, vamos lá, volta aqui, para vocês entenderem. Matar alguém. Nós vamos analisar primeiro na coluna lá, lembra que nós vamos analisar o fato típico, ilícito e culpável. Olha isso aqui. Matar alguém de homicídio, tem conduta? Tem resultado? Tem resultado no matar alguém lá no homicídio? Tem no homicídio lá, estou falando de matar alguém, ó. Relação de causalidade tem? E a tipicidade tem também? Analisamos se... Pessoal, tem que dar o feedback, senão eu estou achando que vocês não sabem nada. Falo, caralho. Tem tipicidade também? Ó, se você dá um tiro numa pessoa, bum, tem conduta? Tem resultado? Tem relação de causalidade? Tem. Conseguiu constatar? Tem. Tem tipicidade? Se você, primeiro, se eu olhar, olha assim, ó, se eu olhar de longe, ele atirando em você, eu vou falar, tem conduta lá, ele atirando, ó, tem resultado, tem, lá o orelha seca caiu lá, tá morto, tem relação de causa, tem, lá, ó, ele atirou e a munição que acertou ele saiu da arma dele, tem relação de causalidade. Tem tipicidade? Eu vou, deixa eu analisar, deixa eu pegar o código penal aqui. Tem matar alguém. A princípio, eu olhando de longe, ó, o fato dele na primeira coluna é fato típico, não é? Só que é o seguinte, então a tipicidade está falando, olha, ela está falando assim, ó, esse fato dele está no Código Penal. É a primeira coluna, fato típico. Só que o seguinte, e aí eu vou ter que analisar a segunda coluna, que é o quê? Ilicitude. Por quê? Porque aí ele está provando que ele matou ele, pode matar? Pode, em legítima defesa. Então, nós temos um fato típico, só que quando analisar a segunda, será o quê? Tem o fato típico, mas vai faltar o quê? A segunda coluna, ilícito. Ele matou alguém. Pode matar? Você pode matar. Pode matar alguém? Você pode matar? Você pode matar alguém? Não, não pode. Você não quer matar ninguém. Se alguém foi... Você está lá, teu cara vem correr atrás de você, tentando te estuprar, você não quer matar ele? Você... não, pode. 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 Você pode matar alguém em legítima defesa. Está aí autorizado, a lei te autoriza você a fazer isso. Sacou? E aí é o seguinte, por isso estou falando, a primeira coluna vai passar, vai ser fato típico, tá? Então, aqui embaixo, a tipicidade, ela fala o seguinte, ó, esse fato aqui está no Código Penal, por enquanto é um fato típico. Aí, quando pular para a segunda coluna, que é ilícito, que você vai analisar se é ilícito ou não. Por isso que ele fala aqui que é o seguinte, ó, essa tipicidade, olha lá, ó, constitui o indício da ilicitude. Ele fala, ó, essa tipicidade aqui embaixo, ele indício da ilicitude. Lá no campo da ilicitude, na segunda coluna, que eu vou analisar se ele matou essa pessoa em legítima defesa ou não. Se não foi então é um fato típico e ilícito. Pronto. E agora eu vou analisar se ele é culpável. Tá vendo? Você passa pelas três colunas. Primeiro eu analiso se é fato típico. Agora vamos analisar se é ilícito. Ele matou alguém? Não, é ilícito. Agora eu vou analisar lá no último se ele é débil mental ou não, se eu posso colocar pena nele, se ele é um imputável, porque senão ele não vai ser culpável. Sacou? Então, nessas três colunas que nós vamos analisar, fato típico, ilícito e culpável. Estamos terminando o fato típico agora, e aí nós estamos na ilicitude, e está falando o seguinte, ó, essa ilicitude aqui, que é o quarto elemento do fato típico, ela é indício, coloca aí, da ilicitude, que a segunda coluna está falando, olha, é indício. Eu estou falando o seguinte, ó, esse fato aqui está parecendo que ele é ilícito, viu? Ele está no Código Penal, matar alguém. Agora, se você quer analisar se ele é ilícito, não é dentro do fato típico, é lá na coluna da ilicitude, que é a próxima matéria nossa, tá?
Beleza? Olha lá, ó. Olha o seguinte. Então, se eu fizer uma pergunta para você, olha isso aqui. Ó, matar alguém é crime? Matar alguém é crime? Se eu perguntar para você, chega assim, ô, matar alguém é crime? Seu tio domingo, seu tio chato pra caramba lá, sua tia, foi na sua casa, chegou domingo lá, gritando, acordou você falando que queria fazer churrasco, pisou no cachorro, o cachorro ficou gritando, quebrou a perna do cachorro, aquela gritaria, você teve que sair, levar o cachorro no veterinário, voltou, ele veio, ô, tá fazendo direito, tá? Ô, matar alguém é crime? E aí você fala, depende. Depende do que é crime? Você é louco? E aí? É crime matar alguém? Eu posso responder para você assim, matar alguém é crime, é? Você tem que falar o seguinte, professor, depende. Se ele matou alguém em legítima defesa, não é crime. Sacou? Olha lá. Então, coloca aí, ó. Matar alguém é um fato, você tem que colocar assim, ó, a resposta correta. Matar alguém é crime? Você tem que falar, calma, professor. A resposta correta é a seguinte, ó. Matar alguém é o fato típico do homicídio. Matar alguém é fato típico do homicídio. O homicídio tem conduta, relação de causalidade, resultado e a tipicidade. Então, ele, ó, matar alguém, então o fato típico está perfeito. Matar alguém, coloca aí, é o fato típico do homicídio. Agora, para saber se é crime, o que eu tenho que analisar? Os demais elementos. Eu tenho que analisar o segundo elemento aqui, que é o quê? Que é a ilicitude. E o terceiro elemento, que é a culpabilidade. Nós não estamos analisando teoria do crime? Então, nós temos que analisar as três colunas. O fato típico, matar alguém é fato típico do homicídio. Beleza, a primeira coluna tá. Agora tem que saber se matar alguém é lícito ou não. Se eu matar alguém em legítima defesa, é lícito? Eu posso matar alguém. Então não é crime matar alguém. Esse matar alguém que você falou aqui, se você matar alguém em legítima defesa, não é crime. É isso aí mesmo. Não é crime. Por quê? Porque você já analisou a segunda coluna. E a segunda coluna disse que você matou alguém em legítima defesa, que é uma excludente de ilicitude. Nós vamos ver. Sacou? Então toma cuidado aí quando o titio perguntar, matar alguém é crime? E ele falar, você fala, não é. Aí fica aquela briga. Tá? Então tá aí, pessoal. Coloca aí qual que é a vantagem. Coloca aí. Na prática, né? Na prática, qual é a vantagem dessa teoria indiciária? Na prática, a vantagem dessa teoria indiciária. Pessoal, qual que é a vantagem? É a inversão do ônus da prova no tocante a excludente da ilicitude. Presta atenção. Essa teoria, ela faz o seguinte, pessoal, quando acontece o homicídio, quem é que tem que levantar todas as provas? Quem é que tem que levantar as provas? Quem é que, por exemplo, aconteceu um homicídio, o réu que tem que ir lá, ele pode até cooperar, mas ele que tem que falar, fui eu, o que ele pode fazer? No entanto, que quando o réu chega na delegacia, o que lá o escrivão fala para ele? Primeira palavra que fala para o réu. Vocês estão fazendo inquérito policial. Está dormindo de touca? O escrivão fala para ele assim, o senhor quer falar? Aí ele fala, não. Então tá, o senhor tem o direito de Fernando secar. Por quê? Ele fala o seguinte, você quer falar? Você quer falar, pode falar, que eu não vou colocar. Se você não quer falar, não tem problema. Você tem direito constitucional para permanecer calado. Mas nós vamos fazer toda a investigação, viu? Beleza. É a polícia que tem que fazer a investigação. Quem é que tem que denunciar e provar que foi? É o Ministério. A prova, o ônus da prova é de quem acusa. Qual que é a vantagem aqui? Qual que é a vantagem prática dessa teoria? Coloca aí. Essa inversão no tocante a excludente. Por exemplo, se eu estou sendo acusado, se eu estou sendo acusado de matar aqui, um de vocês aqui, pronto, qualquer um, eu inverte o ônus da prova quando eu falei que matei por legítima defesa. Aí eu que tenho que provar, inverte. Já não é o Ministério Público. Eu falo, matei em legítima defesa. Aí não é o Ministério Público que tem que provar que eu matei em legítima defesa. Sou eu que tenho que trazer esse álibi. Sou eu. Falo aqui,
Tem essa filmagem aqui do meu prédio. Aqui eu consegui, me apagou, mas eu consegui pegar na nuvem. Lá, ó, tá vendo o momento que ele veio com a arma, ele apontou na minha cabeça, eu desviei e dei um tiro na cabeça dele também. Pronto. Sacou? A inversão da ônus da prova é minha. Quando eu alego uma... Por isso, olha o seguinte, por isso que na prática é o seguinte, vai lá para júri. Geralmente acontece no júri o quê? Sempre no júri a tese mais usada é o quê? Legítima defesa. Aí o advogado lá orienta assim, ele agiu em legítima defesa, mas não tem uma prova que ele trouxe, ele não conseguiu trazer uma prova no processo que foi em legítima defesa. Ó, não, fica contando história. Por quê? Porque mudou. Quem tem que trazer essa prova é o réu. Ele que tem que demonstrar esse álibi, ó. Aqui a gente, eu tenho essa filmagem, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu tenho todas, o corpo tá aqui, ó. Não tem filmado, mas tem todas as testemunhas, viu aqui, ó. Estou dizendo aqui, estou provando para vocês, todo mundo está dizendo aqui, que eu agi em legítima defesa. Eu estava parado, o cara veio com a faca e fincou aqui nas minhas costas, eu saí e dei um tiro na cabeça dele. Pronto. Sacou? Então coloca aí. A vantagem prática dessa teoria indiciária é a inversão do ônus da prova no tocante à excludente da ilicitude. Nós vamos ver. Pessoal, a ilicitude é o próximo a matéria nossa, viu? É o próximo coluna. Então coloca aí, ó. Não compete a acusação. Não compete a acusação. Agora, não compete ao Ministério Público, né? Provar a não incidência de uma excludente de ilicitude. Se você alegou, você que tem que provar essa excludente. A defesa, né? A defesa que tem que provar a excludente de ilicitude. Beleza? Então tá aí, pessoal. Uma parte histórica hoje que vigora no Brasil essa teoria indiciária, tá? Então a pergunta é, coloca aí, matar alguém, agora você já sabe, matar, é crime. Eu vou estar até correndo. Se tiver, encontrei no shopping, falei, matar alguém é crime? Aí você tem que, professor, calma. Matar alguém é o fato típico do homicídio. Se vai ser crime, eu tenho que analisar ainda a coluna da ilicitude e da culpabilidade, porque é tripartite. O senhor está analisando só a primeira coluna, tá? Então calma, não sei. Posso matar alguém em legítima defesa. Não é crime. Tá? Beleza? Beleza? Pessoal, e aí, seguindo nossa caminhada histórica, aí, em 1931, aí veio Edmund Messer. O que ele fez? Foi ministro da Justiça na época de Hitler. Aí ele introduziu no direito penal a teoria da tipicidade como tipificada, qualificada. Tá? Agora já é uma parte mais histórica, esse aqui eu quero só que vocês dão uma lida aí, tá? Aí ele traz aí a ideia do injusto penal, tá? Aqui no Brasil não é muito aceita essa aí, né? Mas é só para conhecimento, tá? Ficam com isso que nós falamos, teoria indiciária, conhecida aqui no Brasil, tá? Beleza? E ela é a mais aceita também, tá? Beleza, povo? Show de bola. Beleza. Vamos estar aqui, né, as teorias. Quero que você dê uma lida nessa de 1931 do Edmund, né, que traz aí para nós a ideia de injusto penal, tá? Que é aqui o seguinte, o que ele faz? O injusto penal, ele tenta reunir o fato típico com a ilicitude, né? Fazendo deles um só. Não pegou, tá? Ele está juntando, ele quer juntar a coluna do fato típico com a ilicitude, formando o injusto penal, tá? O é o que prevalece, anota aí. Pessoal, vamos seguindo. Agora nós vamos falar um pouco. Aí, ó. Coloca aí, teoria dos elementos negativos do tipo.
Teoria dos elementos negativos do tipo. Teoria dos elementos negativos do tipo. Pessoal, essa teoria dos elementos negativos do tipo, coloca aí, criada por Helmut von Weber, cria o chamado tipo total de injusto. Segundo essa teoria, coloca aí, as excludentes de ilicitude, funciona como elementos negativos implícitos do tipo penal. Tá? É mais ou menos assim, ó. Quando você lê o artigo 121, tá assim, ó, matar alguém. Aí se fala assim, ó, matar alguém. Aí qual que é o elemento negativo? Você tem que pensar assim, ó, matar alguém, salvo, né, que não vai estar escrito, salvo em estado de necessidade, em legítima defesa, exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal. Pronto. Tá? Então, esses são os elementos negativos do tipo, que seria as excludentes de ilicitude, que nós vamos ver, tá? Quando falarmos de ilicitude. Tá? E aí, pessoal? Teve uma teoria, coloca aí. Tem uma teoria, essa aqui todo livro vai trazer para vocês, chamada aí, uma teoria do argentino, coloca aí. Eugênio Raul Zaffaroni, chamada tipicidade conglobante. Ela já foi mencionada aí no STJ, né? Foi mencionada aí no STJ. O que ela fala, essa teoria da tipicidade conglobante? É o seguinte, que ela fala o seguinte, ela engloba, né, a chamada aí, coloca aí, teoria da antinormatividade. Chamada teoria ou antinormatividade. Pessoal, olha o seguinte, o que ele fala? Ele fala o seguinte, para se falar, né, em tipicidade conglobante, não basta o agente violar apenas uma norma penal. Ele fala o seguinte, não basta ele violar apenas a norma penal, que coloca aí, é necessário que a conduta dele, né, que é necessário que a conduta dele seja contrário ao ordenamento jurídico como um todo. Entendeu? Ele fala o seguinte, ó, para falar em tipicidade conglobante, não basta só falar em tipo penal, ou a gente violar só o tipo penal. Ele fala assim, não, ele tem que violar, aí tem que violar o sistema jurídico, né, o ordenamento jurídico como um todo. Tem que englobar tudo. O que é isso aí, pessoal? O que ele traz? Por exemplo, olha isso aqui. Isso vale ser aplicado, né? O que ele quis analisar, quando fala aí da excludente de ilicitude no exercício regular do direito e no estrito cumprimento do dever legal, né? Quando for falar do exercício regular do direito ou do estrito cumprimento do dever legal, tem que lembrar dessa teoria aí da tipicidade conglobante, que é o quê? Tipicidade legal mais antinormatividade. O que ele quer falar? Olha o seguinte, o que ele quer dizer? Pessoal, ó, no âmbito civil, ó, por exemplo, no cumprimento de sentença civil, o juiz faz o seguinte, o cara já foi condenado, né? Lá teve uma ação de indenização, uma ação lá do BBB, teve uma ação de indenização lá, o cara foi condenado, transitou em julgado, beleza, acabou. Aí foi condenado a pagar lá 20 mil reais de danos morais e danos materiais. Sei lá que ele ficou devendo, que ele quebrou, então teve que pagar danos morais e materiais somado 20 mil reais. Transitou em julgado. E como é que você faz para receber isso aí? Aí, no civil, você tem que fazer o seguinte,
você tem que fazer o cumprimento de sentença. Quando o cara não é, se ele tem a sentença, se ele não recorreu, ele tem recorrido, perdeu tudo, transitou em julgado, agora você tem que fazer um outro processo chamado cumprimento de sentença. Para quê? Para você agora executar a sentença. Agora você não vai discutir se deve ou não. A primeira ação é para discutir se deve, se tem indenização ou não. A segunda ação já é para você cobrar. Ó, eu vou cumprir, eu quero que cumpra essa sentença, que ele foi condenado em 20 mil reais, eu quero receber dele. Aí, o que tem? Você tem que ficar fazendo aquele negócio. O cara é quebrado, não tem nada, você tem que ficar, ó, piora a conta dele, ó, tem carro no nome dele, ficar fazendo, correndo atrás para você receber, tá? Aí, o que o juiz faz aqui? O juiz, indiretamente, o que ele faz? Ele tem esse cumprimento de sentença e ele expede aí um mandato de busca e apreensão. Olha isso aqui. Ele expede um mandado de busca e apreensão. Tá? Aí é o seguinte, vai o oficial lá, né? Vai o oficial de justiça lá na casa do devedor, né? O oficial de justiça vai na casa do devedor e fala o seguinte, e comunica ele, né? Comunica que ele tem que pagar uma dívida aí, tá? Comunica ele que tem que pagar uma dívida. Aí, olha o seguinte, vai lá e fala, ó, olha assim, tá esse carro aqui, tá... Isso aqui, o que ele faz? Ele vai pegar esse carro, vai penhorar o carro, assim que eu disse, ele vai penhorar esse carro e vai pegar esse carro e vai levar para quem? Lá pro quem quer receber. Fala, ó, tá aqui o carro, você vai... Ou se ele não vai entregar lá para ele ficar como depositário fiel, ele pega o carro e ele fica lá, põe ele como depositário fiel e esse carro vai para o leilão. Depois vão vender esse carro e vão passar o dinheiro para quem quer receber. Tá? Aí é o seguinte. Então, olha aqui. Indiretamente, o que ele quer falar? Que quando o oficial de justiça ele vai lá, ele pega esse bem, ele está invertendo a posse, né? O que ele está? Ele está cometendo indiretamente o quê? Se, ó, o oficial de justiça vai lá e pega esse bem, inverte a posse, né, do bem. O que ele está cometendo? Qual fato que é esse que é igual no crime? Você pegar algo de alguém e inverter a posse. Eu vou aqui, ó, pego esse celular dele e fica para mim. Qual que é? O que é isso aí? Você pegar o bem de alguém e eu fico com esse bem. No crime, o que é? Não é furto? Você pegar algo de alguém e falar que é meu, eu vou aqui, pego o seu celular, falo que é meu e pronto. Não estou invertendo a posse, estou pegando esse bem seu e ficando para mim. Não é inversão da posse? Aí o que ele fala? Então, o que ele fala? Que esse fato do oficial de justiça seria um fato típico, né, do furto. Que ele está em cumprimento do dever legal. Tá? Então, para entender que não é adequado, né, falar que alguém, né, está em estrito cumprimento do dever legal, que ele cometeu o quê? Um fato típico do furto, que ele vai lá e pega. Então, o Zaffaroni, o que ele faz? Ele antecipa essa análise da ilicitude, né? Quando ele vai analisar a tipicidade. O que ele fala? Ele fala que esse fato seria assim, ó... Então, eu vou analisar, não posso falar que ele está em cumprimento do dever legal. Ele tem que falar que ele cometeu um fato que não é típico. Então, o que ele faz? Ele faz essa análise, não da ilicitude. Ele fala, quando ele vai falar dentro da tipicidade, né? Quando ele vai falar, ele fala, ó, esse fato do oficial de justiça não é um fato típico. Entendeu? Porque se eu falar que é um fato... Se eu falar assim, ó, oficial de justiça... Você lembra que tem a coluna... A nossa coluna do fato típico é o quê? Conduta, resultado, relação com causalidade e tipicidade. Se eu falar que o oficial de justiça cometeu esses 4 elementos do fato típico, eu estou falando que ele furtou. Então, o Zaffaroni fala, olha, como é que o oficial de justiça, ele comete um fato típico do furto, que ele foi lá e pegou as coisas, só que em estrito cumprimento do dever legal. Ele fala, não, essa análise não é para fazer dentro da coluna da ilicitude, eu tenho que fazer antes, eu tenho que antecipar essa análise da ilicitude, tá, né? Quando eu falar
da tipicidade dentro do fato típico. Falar, ó, esse oficial de justiça cometeu um fato atípico. É assim que ele faz essa análise, tá? Então, por isso que essa tipicidade conglobante seria isso aí. Falar assim, olha, eu não posso analisar, falar assim, ó, eu tenho que analisar o ordenamento jurídico inteiro. Eu não posso falar que o oficial de justiça ele cometeu um fato típico do furto e estrito cumprimento de dever legal. Não, eu tenho que analisar lá na tipicidade, falar, olha, ele nem cometeu um fato típico do furto, sacou? Então, seria essa aí, ó, tipicidade conglobante, que seria a tipicidade legal, mais a antinormatividade. Pessoal, essa parte é um pouco teórica, né? E aí, esse doutrinador argentino trouxe essa tipicidade conglobante. Coloca aí, ó, essa teoria de tipicidade conglobante já foi, né? Já foi mencionada em algum julgado da Corte Especial do STJ, tá? No ano de 2012. Tá? Quem quiser anotar, quando foi do julgamento da ação penal número 683, né? Agora é o seguinte, anota aí, não quer dizer, né? Não quer dizer que essa teoria, né, ela foi adotada, né, pela jurisprudência STF. Olha o seguinte, é a mesma coisa dizer o seguinte, olha isso aqui. Se no Brasil tivesse fuzilamento, onde que tem fuzilamento, galera? E aí? Onde que tem fuzilamento? Vocês viram esse dia na prática aí? Teve fuzilamento de um brasileiro. Lembra? Na Indonésia, aquele até xará meu, Rodrigo, saiu daqui, levou droga para lá e lá na justiça de lá ele respondeu pelo crime de tráfico, foi condenado. O Brasil tentou trazer ele, não sei o quê, não, veio para cá trazer droguinha para os indonésios, vai morrer aqui, pai. Tá lá, fuzilamento, ó, comunicou Itamaraty, comunicou a mãe dele, o senhor quer vir ver ele aqui? Veio, ó, tá aqui ele aqui, vai ser fuzilado. E aí, foi lá no dia tal, colocou 10 executores lá. Nesses 10 executores, seguinte, tem 10, pega 2 munição de verdade, coloca, e o resto tudo de feixinho, para não saber quem é que atirou, coloca o cara de frente, quer fazer o último pedido, faz lá, conversa com a mãe, vai lá, ficam tudo numa sala, brum, fuzila o cara morre, tá aqui, pega o corpo, tá aqui, dona, quer chorar, chora, tá aqui, vamos embora. Então pode levar para o Brasil? Pode. Volta aqui, passa ali, tem que pagar a munição, viu? As 2 munição que gastou, a senhora tem que pagar. Paga as 2 munição, leva o corpo para onde a senhora quiser. Se no Brasil tivesse fuzilamento, e aí? Por isso que aí, analisando a tipicidade conglobante, quem é que está fazendo o fuzilamento? Ele está fazendo o quê? Ele não está no exercício regular do direito dele, de cumprir o dever legal, ele que é o executor. No Brasil era dizer o seguinte, né? Então, aquele que fuzila, ele está sobre uma norma, uma lei que falou, ó, você é o executor, você vai executar porque o cara foi condenado e tem aqui a pena de execução. Então, aqui no Brasil era falar o seguinte, quem está executando, ele cometeria homicídio? Quem está executando para Zaffaroni, então ele falou assim, não, nem fato típico ele compreenderia. Por quê? Porque ele traz essa análise da ilicitude, lembra que eu falei para vocês? Traz essa análise da ilicitude para dentro do fato típico, é isso que ele quer dizer. Ele fala assim, ó, esse executor não vai cometer um homicídio e depois, estrito cumprimento. Ele fala, não, tem que analisar como um todo, a tipicidade conglobante diante da norma toda. Então, ele vai cometer o quê? Ele vai cometer aqui, o fato seria, né? O fato seria, não seria típico, tá? Que ele, na análise do Zaffaroni, ele antecipa essa análise da ilicitude para dentro do fato típico, dentro da tipicidade. Tá? Então, beleza. Show de bola aí. Pessoal, dúvidas por enquanto? E agora nós vamos fazer a adequação. Aí, coloca aí. Adequação típica. O que é essa adequação típica? Anota aí. O que é essa adequação típica? Adequação típica, galera, coloca aí.
Adequação típica é a tipicidade formal. É colocado em prática, né? Quando a gente coloca em prática o juízo de subsunção. Anota aí. Juízo de subsunção. O que é subsunção, galera? É colocar o fato praticado, ó, subsube, ó. Ele encaixa na norma. É você fazer esse encaixe do fato praticado na norma. É você fazer esse encaixe do fato praticado na norma. Tá? Você fazer esse encaixe. Então, quem é que realiza? Coloca aí. Quem é que realiza esse encaixe? Coloca aí. É o intérprete. O intérprete que deverá, né, apurar se o fato praticado se adequa ao modelo de crime previsto na lei. Tá? Coloca aí que o tipicidade formal é o juízo de adequação, né? Juízo de adequação entre o fato praticado na vida real e o crime descrito na lei. Tá? Quais são as espécies, galera? Vamos ver as espécies. Entenderam aí? Então, essa adequação é pegar o fato praticado e encaixar na norma. Ó, é o pegar, matar alguém. Ah, esse fato aqui, matar alguém. Tem na norma? Qual que é? 1, 2, 1. Encaixa. Pessoal, quais são as espécies? Quais são as espécies? Anota aí. Temos a adequação típica imediata. A adequação típica imediata. A adequação típica imediata. E a adequação típica imediata. A adequação típica imediata. Ó, adequação típica imediata. E temos a adequação típica imediata. Pessoal, adequação, anota aí. Adequação típica imediata. Adequação típica imediata. Ó, o que é isso, adequação típica imediata? Quem está com o artigo aí? Quem está com o Código Penal aí? Bora. Abre o Código Penal. Cadê a galera em casa? Tá dormindo de toco? Cadê o código? Pessoal, adequação típica imediata, coloca aí. Você pegar o fato praticado pelo agente, ó, você pega o fato praticado pelo agente, ó, e enquadra diretamente no tipo penal. Por exemplo, se eu falar para você aqui, ó, matar alguém, você vai enquadrar em qual tipo penal? Qual tipo penal? Matar alguém. Hã? Por isso que eu estou falando para você, galera. Já tem que estar na hora de pegar o código, você tem que falar o artigo para mim. Ó, matar alguém, você vai enquadrar em qual tipo penal? 121. Você matar alguém, você está enquadrando qual artigo? Não está diretamente já enquadrando nenhum artigo no 121? Coloca aí. Isso é adequação típica imediata. Calma que você vai entender. Por quê? Coloca aí. Você, se matar alguém, você já vai se enquadrar, você vai enquadrar direto no 121. Coloca aí. Não há necessidade de utilização de uma outra norma para complementar essa tipicidade. Por exemplo, por quê? Aonde que você consegue? Ó, do 121. Como é? E se eu tentar matar alguém? Se eu tentar matar alguém, você vai enquadrar onde? Ai, toma. Se eu tentar matar alguém. Adequação típica imediata, você já sabe. É você pegar o fato praticado e pegar diretamente, enquadrar em qual artigo? Qual artigo? Matar alguém, enquadrar diretamente em qual artigo? É o quê? O 121 consumado. Se eu matar alguém, vai direto para o 121. E se eu tentar matar alguém? Como é que eu encaixo? Ou como que eu encaixo tentativa? Ai, toma. Como é que eu encaixo tentativa? Galera de casa, como é que eu encaixo tentativa? Oi, professor, procura aí no código. Tá aí, ó. Onde que está a tentativa? Está no 121, parágrafo qual? Está no 121? Está no 121 aí, tentativa? Tentativa de, se eu tentar furtar, se eu tentar roubar,
se eu tentar estuprar, tá onde? E aí? Como é que eu enquadro a tentativa? Pessoal, a adequação típica imediata, vocês já entenderam, né? É pegar o fato que você praticou e diretamente no artigo do qual, por exemplo, matar alguém, você já vai direto no 121. Você não precisa, coloca aí, não necessita de utilização de uma outra norma. Olha aí, já estou dando a dica. Aí, ó, então, sai daí. Vamos falar da adequação típica mediata. A mediata, a adequação típica mediata, olha lá. A adequação típica mediata, coloca aí. De subordinação mediata ou ampliada ou por extensão, é o seguinte: o fato praticado pelo agente não encaixa diretamente no tipo penal. Por exemplo, tentar matar alguém, é no 121 que vai direto? Ó, a adequação típica imediata, presta atenção. O fato ele tem que ir de uma norma e depois voltar para a norma. Por exemplo, o tentar você tem que ir, o tentar, ó, tentar matar alguém você tem que ir no artigo 14 para depois vir para o 121. Então, ó, é mediata porque não é diretamente, ela precisa de uma, olha lá, coloca aí. O fato praticado pela gente não se encaixa diretamente na norma penal. Coloca aí, é necessário recorrer a uma outra norma para fazer essa adequação. Por isso que você fala, eu lembro quando eu estava falando, cara, como é que é a tentativa? Eu não sabia como é que enquadrava a tentativa. Até na hora de você peticionar, quando você vai fazer uma notícia crime, que você vai imputar o cara lá, o réu lá, o que você vai fazer a notícia crime contra, você vai falar, ó, foi tentativa de homicídio, você tem que colocar o artigo. Como é que você coloca o artigo? Você pega a denúncia, como é que o promotor denuncia por tentativa? Ele escreve assim, tentativa 121? Não é, tem um artigo que é da tentativa. Então, por isso que é adequação, é adequação mediata, por quê? Porque ele precisa ir para o 14 para depois vir para o 121. Então, ele não vai direto. Você viu que a adequação típica mediata, ela já é direta. Matar alguém, já vai direto para o 121. Mas a tentativa, coloca aí. E a participação? E a omissão? Coloca aí. Você participar de um crime, participação, como é que você é enquadrado? Só participou do homicídio. E aí? Pessoal, como é que é a participação do homicídio? Como é que eu participo do homicídio? Como é que é? Tem você, olha aqui, você responder pelo crime de participação no homicídio. Como é que é? Qual que é a sua atitude? Foi você que puxou. Fala, não puxei, você tá, ó, está aqui, ó, tá lá, ó, é o seguinte, tá aqui, chega ali, ó, tá eu e ele contra ele aqui, ó. Ele fala, vou matar, começou a falar que vai matar ele, eu falo, vagabundo, não sei o que, mata mesmo, ó. E aí ele vem para trás, vem vindo, eu pego assim, coloco o banco, ele tropeça, o outro vem para pô. Aí quem que é o executor do homicídio? Ele que puxou o gatilho. Como que eu vou enquadrar? Como que eu vou entrar nesse crime? Eu falo, não, não fiz nada, eu só estava lá, eu só empurrei o banco, não fui eu que matei ele, ou ele que puxou o gatilho. Você vai ser enquadrado como partícipe. A sua assistência foi uma assistência material, você colocou o banco aqui para ele cair. Indiretamente você é partícipe no crime de homicídio, mesmo porque você estava vendo que ele ia matar, você não fez nada, você aderiu à vontade dele de matar. Falou, é mesmo, vou matar ele, pode matar. Sacou? Então, como é que faz essa adequação? Já sei que direto é pegar o fato e direto no 121, e agora? Participação, tentativa, coloca aí, nós vamos ver isso aí. Então, coloca aí, adequação típica mediata, aí, ó, imediata, ó o nome, pessoal, imediata, já vai direto, ó, imediatamente, pum. E a mediata não, ela vai lá numa norma, depois ela volta para a norma que vai ser enquadrada, tá? Coloca aí. Então, sendo necessário recorrer a uma outra norma. Vamos lá ver, olha lá, ó. Vamos ver no caso da tentativa, que é o... Pessoal, quando falar conatus é tentativa, viu? Cuidado. Olha lá, ó. Tentativa, conatus. Olha lá. Tentativa.
Olha lá onde que você vai achar a tentativa. Artigo 14, parágrafo 2º. Então, como é que você vai... Olha lá, ó. Coloca assim, a tentativa... O que é a tentativa? Coloca aí. Ela funciona como uma norma de extensão temporal. Norma de extensão temporal da tipicidade. Norma de extensão temporal da tipicidade. Por quê, pessoal? Olha aqui, ó. Uma vez que permite a aplicação da lei penal e um momento anterior à consumação. Entendeu? Ó, tentativa, teve o resultado? Não consegui chegar lá, não tentei matar ele, não consegui. Então, se eu vou ficar impune? Não, você vai responder. Ó, já pensou se só respondesse pelo crime consumado? A tentativa ia ficar de fora. Então, a tentativa, coloca aí, eu vou responder pelo crime, né? Ou vai ser aplicado para mim uma norma em um momento anterior à consumação. Eu não chegou à consumação, só tentei. Ah, então não vou. Vai responder por tentativa. Coloca lá, tá lá no artigo 14º, parágrafo 2º, tá lá assim, ó. Artigo 14º, inciso, né? Ou inciso 2º do Código Penal, que é tentado quando, olha lá, tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Tá aí, isso é o tentado, tá? Olha lá, como é que você vai, como é que o promotor de justiça vai te denunciar por tentativa? Olha como é que é a tipificação. Como é que ele vai olha lá, como é que ele vai te denunciar por tentativa? Olha lá. Tentativa de homicídio. Quando A, né, atira em B, mas erra. Como é que vai ser a denúncia? A denúncia vai ser assim, ó. Artigo 121 caput, já vimos. Combinado C/C, que é combinado com C/C, com o artigo 14, olha lá, artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal. Está aí a tentativa. Como é que você vai ser enquadrado na tentativa? Tá vendo? Coloca aí que esse artigo 14, parágrafo 2º, é uma norma de extensão. É assim que você vai conseguir essa tipificação, essa adequação, né? Adequação típica mediata. Não é direto, você viu? Então é o seguinte, ó. A sua conduta, ela vai lá no artigo 14, depois ela desce por 121. Ela tem um artigo antes para conseguir enquadrar você. Tá? Tá aí. Então, a tentativa está lá no artigo 14º, inciso 2º do Código Penal. Coloca aí, é uma norma de extensão temporal. Ela amplia a aplicação da norma para o momento anterior da consumação. Tá? Antes da consumação, eu posso ser condenado? Pode. Não consumou? Ah, não vou. Vai responder por tentativa. Você tentou matar ele, filho. Mas não consumou, não interessa. Existe o crime de tentativa aí, ó, que é uma norma de extensão. Tá aí o artigo 14, né? Mais o crime que você tentou praticar. Sempre será assim. Você tentou estuprar? Artigo 14, mais o artigo que você tentou praticar. Ah, tentou roubar? Artigo 14, mais... Tentou, aí, qual crime que você pegar aí, né? Mais o artigo 14. Beleza? Pessoal, a participação. E a participação? Também, coloca aí. Na coautoria, né? Pessoal, coautoria. Qual a diferença de coautoria e participação? Coautoria, olha aí, coautoria. O que é coautoria? Só quer parar um pouquinho para... É? Não, né? Toca direto, né? Toca direto ou vai parar? Pessoal, 5 minutinhos para a galera do intervalo aqui, já voltamos, rapidão aí. Só vou dar um pause aqui. Então. Aí. Pessoal, retomando a gravação. Então, paramos a participação. E aí, participação é o seguinte. Pessoal, coautoria
coautoria. Coautoria. E a autoria também, né? A coautoria e a autoria, a adequação típica é imediata. Para o coautor, quem é o coautor, galera? Quem é o autor? O autor é aquele que pratica. Coloca aí, o autor é aquele que realiza o núcleo do tipo. Por exemplo, no crime de homicídio é quem aperta o gatilho e dispara. Tá? O coautor também realiza o núcleo do tipo. O autor é aquele que está junto com o autor e realiza também o núcleo do tipo, que mata também. Ele mata. Tá lá, o coautor disparou, ou o coautor também, o cara estava mexendo, ele pegou a pistola, não acabou de matar, não morreu ainda. Pam, dispara também. Pratica o núcleo do tipo, matar alguém. Pessoal, coloca agora, a participação é aquele que tem a participação material, aquele que participa, aquele que vem. A participação é a adequação típica imediata, tá? O partícipe, quem que é? Coloca aí. Ele não realiza o núcleo do tipo. Ele não realiza, por exemplo, o núcleo do tipo. No crime de homicídio, por exemplo, não é ele que mata, mas é ele quem? Coloca aí. Ele que induz, ele que instiga, ele que auxilia. Aquele que auxiliou, falou, ó, emprestou a arma, ele falou, ó, vai lá, mata, vai lá, isso aí faz ser mesmo. Entendeu? E aonde que você vai achar essa participação? Coloca aí. Está lá no artigo 29, caput. Coloca aí, é uma norma de extensão pessoal ou espacial. É uma norma de extensão pessoal ou espacial. Ela é pessoal porque, coloca aí, pessoal, porque amplia a aplicação da lei penal a pessoas diversas do autor. Eu consigo colocar outras pessoas, senão o autor, também na aplicação da norma. Por exemplo, quem participa, eu consigo imputar a ele o crime, por exemplo, de homicídio na qualidade de partícipe, pela participação. Espacial por quê? Coloca aí. Porque permite a aplicação da lei penal a pessoas que não estavam no local do crime quando isso foi praticado. Por exemplo, no crime de mando, ele mandou, entendeu? Falou, olha, vai lá, executa ele lá, sacou? Ele não está no local, mas ele participou, tá? O artigo, coloca aí, o artigo 29, cap, tá lá assim, ó, Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas, na medida da sua culpabilidade. Beleza? Como que vai vir a denúncia? Olha lá, ó, a denúncia vai vir esse artigo 121, combinado com C/C, com o artigo 29, capta assim, viu? Viu que ele foi lá no 29 e voltou no 121. Então, precisa de um outro artigo de uma norma para enquadrar, senão não consegue. A participação, mesma coisa que a tentativa. Tá? Precisa de uma outra norma. O que é isso? A adequação típica imediata. Beleza? Vamos para outra. Agora, omissão penalmente relevante. Lembra? Tem uma omissão que é penalmente relevante. Porque mesmo que ele não faça nada, ele será punido, né? Não fez nada, mas ele teria que ter feito. Tá lá no artigo, já falamos, quando falamos isso aí da omissão, tá lá, ó. Lá no artigo 13º, parágrafo 2º, né? Do Código Penal, tá lá. Quem que é? Quem tem que agir e não age, né? Quem é? Aquele que tem o dever de agir, né? Já falamos isso aí. É uma norma, coloca aí, uma norma de extensão da própria conduta. Norma de aplicação
norma de aplicação da própria conduta. Por exemplo, pai que dolosamente deixa o filho morrer de fome. O pai, como é que ele será condenado? Vai ser lá o artigo 121, combinado com o 13º, parágrafo 2º, A. Tá? Olha lá, ó. O artigo 13º, parágrafo 2º, ó. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe quem? A. Tenha por lei obrigação e cuidado, proteção e vigilância. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E com o seu comportamento anterior criou o risco, né? Criou o risco de ocorrência do resultado. Tá aí. Beleza? Já falamos da omissão. Também é uma forma aí, é uma norma, né? Uma adequação típica imediata. Precisa do 13º, parágrafo 2º, a linha A, para enquadrar aí pelo crime, né, de homicídio. Tá? Beleza? Pessoal, dúvidas na tipicidade? Tá aí. Dúvidas, povo? Dúvidas? Terminamos tipicidade, tá? Terminamos aqui, então, o fato típico. Pode anotar, fim do fato típico. Analisamos conduta, resultado, relação de causalidade, tudo. Analisamos tudo do fato típico. Pronto, vocês estão craque no fato típico. Primeira coluna, que é o fato típico, você já tem competência de analisar. Você vai analisar a conduta, né? O resultado, relação de causalidade e a tipicidade. Pronto, aí você já sabe se o fato é típico ou não. Beleza? Que é a primeira coluna da teoria do crime. Primeiro substrato do crime é o fato típico. Agora, tá aí, fato típico. Terminamos o fato típico. Precisamos agora já começar com a outra coluna. Anota aí. Precisamos começar com a, coloca aí, ilicitude, que é agora a segunda coluna. Precisamos começar a segunda, o segundo substrato do crime, qual é? A ilicitude. Agora é o seguinte, se você analisar a conduta e se você encontrar que o fato é típico, agora você tem que analisar se ele é o quê? Ilícito. Entendeu? Você vai analisar agora, é o seguinte, é aquela questão que eu te falei. A conduta é típica do homicídio, né? Agora eu preciso saber se o homicídio ele é lícito ou ilícito. Eu tenho que saber se a minha conduta ela é lícita ou ilícita. Primeiro, agora esquece o fato típico. Já analisamos a primeira coluna do fato típico. Primeiro substrato do crime, fato típico. Agora nós vamos analisar a segunda coluna, que é a ilicitude. Depois a terceira, que é a culpabilidade. Beleza? Vamos começar com a ilicitude aí, pessoal, que é o segundo substrato do crime. Anota aí. Tá aí. Pessoal, e o que é ilicitude? Coloca aí. Ilicitude, ou chamado para alguns, lembra que eu falei para vocês? Na doutrina, alguns chamam aí de antijuridicidade. Para alguns, lembra que eu falei que essa expressão antijuridicidade não seria adequada? Por quê? Fala que é uma antijurídico. Não, mas sempre aí é jurídico. O fato, ele é jurídico. Tá? Então, prefiram coloca aí, ilicitude. Pessoal, qual é o conceito de ilicitude? Coloca aí. Qual é o conceito de ilicitude? Coloca assim, é uma conduta típica, né? Vai ser... Então, pessoal, quando pula, ó, quando passa para a ilicitude, já analisou, né? Já analisou o fato típico. Você só vai para a segunda coluna se o fato seu for típico. Senão, ele é atípico. Você não tem que se o fato seu já é atípico, você não tem que analisar a ilicitude nem a culpabilidade. Já morre na primeira coluna. Agora, se você analisa a primeira coluna aí e o fato é típico, pronto, agora você tem que saber se é ilícito. Se você analisou aqui que houve uma conduta do homicídio, ó, está aqui homicídio, agora eu preciso saber se foi ilegítima defesa ou não. Sacou? Se ele é ilícito, tá? Então, coloca aí. É uma conduta típica não justificada. Tá? É uma conduta típica
não justificada. O que é isso aí? É espelhando, coloca assim, é espelhando a relação de contrariedade, é espelhando a relação de contrariedade contra, ó, entre o fato típico e o ordenamento jurídico como um todo. É assim, fala, ó, esse fato foi típico, mas é contra o ordenamento jurídico. Tá? Beleza? Então tá aí. Para alguns doutrinadores, né, como já falamos, né, o segundo substrato do crime é a ilicitude, né? A ilicitude é o segundo substrato do crime. Lembrando que não é bom falar, né, em antijuridicidade. Usa aí ilicitude. Tá? Tem alguns que dizem aí, né, que é antijuridicidade ou, né, chamado também antijuridicidade ou ilicitude. Anota aí, que é a segunda corrente, né? Tá? Beleza, povo? Tá aí. Prefiram ilicitude, segundo substrato do crime, tá? Prefiram e opa, não tinha colocado aqui. Prefiram aqui, ó, ilicitude como segundo substrato do crime aí, tá? Não, tem alguns doutrinadores, quem tiver com a doutrina, tem alguns que vão usar em antijuridicidade, tá? Prefiram ilicitude. Povo, agora é o seguinte, vamos falar aqui, ó, relação entre, lembra que eu falei para vocês? Agora tem uma relação entre a tipicidade, que está lá, que é o quarto elemento do fato típico, né? Lembra que eu falei que aquela teoria indiciária, que a tipicidade, ela fala, ó, é típico, mas ela é indício, ó, indício de uma ilicitude. Aí eu que tenho que vir e falar, não é ilícito, não, é lícito, porque eu matei o cara em legítima defesa. Lembra aquela teoria indiciária que inverte o ônus da prova e fala, ô, réu, você que tem que provar para mim que é em legítima defesa. Não é eu, Ministério Público aqui, não, viu? Você está falando aqui, ó, eu estou pressupondo que é um fato típico e ilícito. Eu já, ó, estou falando aqui que é matar alguém e já acho que você matou contra a norma. Aí eu falo, não, matei legítima, matou em legítima defesa? Então, pronto. Sacou? Então, é isso aí, ó. Pessoal, vamos analisar essa relação entre tipicidade e ilicitude com essas teorias aqui todas. Aí, vamos ver qual que o Brasil anotou. Ó, coloca aí essa primeira teoria aqui, ó. Chamada, coloca aí, teoria... Já vimos isso aí, teoria da autonomia ou absoluta independência. Já falamos lá de von Belling, né? 1906. Tipicidade não tem... Ele Professor, fala assim, a tela não está aparecendo aqui. Ele fala tipicidade... Ele fala tipicidade não tem qualquer... Tipicidade não tem qualquer relação com ilicitude. Ele fala, ó, tipicidade, que é lá do fato típico, não tem nada a ver com ilicitude. Tá? Ele fala o seguinte, ó, se eu excluir excluída a ilicitude, o fato excluído é a tipicidade. A tela não está aparecendo aqui, professor. Ele fala aqui, ó. Tá aqui, já voltou. Pessoal, estamos falando aqui, ó. Aqui, ó. Estamos falando da ilicitude, tá? Vai estar no... Vou anexar no água lá. Aí tá aqui o conceito, né? Que já falamos que é a conduta típica não justificada, que é o espelhamento, né? Em relação ao espelhamento entre a contrariedade entre o fato típico, né? Fato típico, a primeira coluna, com o ordenamento jurídico, né? E agora nós estamos falando aqui da relação
Aqui, ó. Aqui é o conceito que já falamos, agora vamos falar da relação aqui. Relação entre a tipicidade, né, e a ilicitude. A relação entre a tipicidade e a ilicitude. Tipicidade, que é dentro do fato típico, quarto elemento lá do fato típico, e a ilicitude, que é aqui o segundo substrato do crime. Tá? E aí nós vamos falar dessas teorias que trazem essa relação entre as duas, que estão umbilicalmente ligadas, a tipicidade e a ilicitude. Tá? Aí. Então, essa primeira teoria, ela fala o seguinte, tipicidade não tem nada a ver com ilicitude, tá? Excluída a ilicitude, se eu excluir a ilicitude, o fato permanece típico. Eu falo, você pode excluir a segunda coluna, o fato permanece típico, tá? A mata B, legítima defesa, exclui a ilicitude, eu excluo a ilicitude e permanece o fato típico do mesmo jeito, tá? Essa teoria. Tem uma outra teoria, já nós vamos ver qual que o Brasil adotou. Lembra? Já falamos dessa teoria, lembra? Teoria da indiciariedade, que é o quê? Ou ratio cognoscendi, que ela fala o seguinte, a existência do fato típico gera presunção de ilicitude. Fala, o fato, ele fala assim, para existir um fato típico, eu já presumo que é ilícito. Entendeu? Então, há uma relativa dependência. Se eu excluo a ilicitude, o fato permanece típico também aqui. Mas ele fala o seguinte, o fato típico, se eu falar, fato típico penal, eu tenho uma presunção de ilicitude. Eu falo, pode ser ilícito também. Só que aí eu preciso analisar isso tudo para ver se eu não pratiquei o fato ilegítimo à defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, tá? Então, assim, qual que é a diferença aqui dessas duas teorias? Essa que eu falei agora e essa aqui. Coloca aí. Essa segunda teoria, né? A presunção de ilicitude. A presunção de ilicitude e o que é? A inversão do ônus para as discriminantes, para as excludentes de ilicitude, chamada discriminantes. Tá? Então, agora inverte aqui. Aqui é o seguinte, presume que é ilícito. Aí há essa inversão. Agora, o réu que tem que provar que cometeu ilegítima defesa. Sacou? Aqui essa inversão. Tá? Aqui o fato é típico, mas gera uma presunção de ilicitude. Tem uma outra teoria, anota aí. Tem a outra teoria. Teoria da absoluta dependência. Aqui, teoria da absoluta dependência. Aqui já é diferente. Aqui já fala o seguinte. A ilicitude é a essência da tipicidade. Tem uma absoluta relação de dependência. Assim, o que ele fala aqui, Aqui fala o seguinte. Excluída a ilicitude, exclui também o fato típico. Aqui cria o tipo legal do injusto. Cria o injusto culpável. O que é o injusto culpável? O injusto é fato típico mais ilícito. Assim, A mata B, temos um fato típico que só permanece como tal se também ilícito. Comprovada a legítima defesa, some os dois substratos. Assim, comprovada a legítima defesa, some o fato típico e forma a ilicitude também. Ele fala que aqui, o fato típico é grudado com a ilicitude. Tá? Não tem como separar. Não tem como separar a ilicitude da essência da tipicidade aqui, que é a absoluta relação de dependência. Se sumir o fato típico, some a ilicitude. Tá? Essa aqui é de Meser, lembra? Aqui é o aluno de... O aluno de Maier, né? Pessoal, aluno de Belling. Olha isso aqui. Aqui agora isso aqui é teoria relativa à teoria dos elementos negativos do tipo. Aqui fala o seguinte, que o tipo penal é composto dos elementos positivos explícitos, né? E os elementos negativos implícitos.
Para que o fato seja típico, é preciso também os elementos positivos e não, né? E não praticar os elementos negativos. Ele fala o seguinte, ó, os elementos positivos, por exemplo, no artigo 121. Matar alguém, elemento positivo. Opa. Aqui, ó. Teoria dos elementos negativos do tipo. Aqui é o seguinte, o tipo penal, ele fala o seguinte, aqui o tipo penal é composto dos elementos positivos, que é os explícitos, que está escrito lá na lei, e os elementos negativos, que é o implícito, que eu tenho que falar assim, por exemplo, no crime, no artigo 121, matar alguém, eu tenho que falar, matar alguém, está lá. Qual que é o elemento positivo? Está escrito lá, matar alguém. E qual que é o elemento negativo? Ah, o elemento negativo, eu preciso analisar se eu não matei alguém em legítima defesa, estado de necessidade, entendeu? Isso são os elementos negativos que estão implícitos, tá? Tá aí essa teoria que fala assim, por isso que ele fala o seguinte, ó, tem que estar junto os elementos, né? Os elementos positivos, explícito, matar alguém, e aí tem os elementos negativos, que é a ilicitude. Eu preciso falar assim, ó, matar alguém, elemento positivo, tá aqui. Mas eu preciso analisar os elementos negativos, né? Que é o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento da lei legal e exercício regular do direito, tá? Tá aí essa teoria também que veio aqui trazer essa relação entre tipicidade, que está dentro do fato típico, e ilicitude. Qual que é a teoria que o Brasil adotou? Qual é a teoria que o Brasil adotou? Tá aí, essas 4 teorias. Qual que o Brasil adotou? Qual que o Brasil adotou qual teoria? Tá aí. Anota aí. Segundo a maioria da doutrina, coloca aí, que é a maioria da doutrina, o Brasil adotou aquela que eu já falei para vocês, lembra? A teoria, anota aí, teoria da indiciariedade. Teoria da indiciariedade. Por quê? Coloca aí. É assim, ó. Provada a tipicidade, lá que está dentro do fato típico, provada a tipicidade, presume relativa ilicitude. Fala, ó. Se eu falo que o fato aqui, ó, que tem tipicidade, eu já presumo que é ilícito também, que está na segunda coluna. Tá? Aí, só o quê? Existe aí, provocando o quê? A inversão do ônus da prova quanto à existência da discriminante. Eu falo, ó, tá aqui, fato típico do homicídio tá aqui. Aí, presume que é ilícito, só que eu tenho que analisar antes o quê? As excludentes e o discriminante aí, né? As excludentes. Tá? Por exemplo, o ônus da prova é da defesa. Da defesa... Beleza? O ônus da prova é da defesa. Não se aplica, por exemplo, o indúbio pro réu de cara. Olha lá. Olha isso aqui. Olha essa tabelinha bem legal. Compra lá aquela tabelinha ali. Ó. Comprovada, né? Comprovada a causa de exclusão, o que o juiz faz? Absolve. Comprovado que o fato não ocorreu sob o manto da discriminante, o juiz o quê? Condena. Comprovado que o fato não ocorreu sob o manto da discriminante, o que faz? O juiz condena. Se comprovou que houve a discriminante, o juiz vai o quê? Vai absolver. Agora, se comprovado o fato não ocorreu sob o manto, se não agiu em legítima defesa, o que acontece? O juiz vai condenar. Agora, se ficar dúvida se o fato é típico e ilícito, vai ficar dúvida, ó, ele matou em legítima defesa, não? O ônus da prova é de quem? O ônus da prova aqui não é assim, ó, na dúvida vai aplicar. Assim, ó, em relação, se eu for lá o seguinte, ó, se eu estou lá alegando uma legítima defesa. Se está comprovada que houve legítima defesa, o juiz vai absolver. Ó, se está comprovada que não teve legítima defesa, o que o juiz vai fazer? Condenar. Agora é o seguinte, terceira hipótese. Tem dúvida.
Tem o fato típico, a morte, e estou na dúvida se é ilícito, se o cara matou em legítima defesa ou não. Tá essa dúvida. Ah, tá na dúvida. A dúvida é indúbio pro réu? Na dúvida absolve o réu? Não. Se você está alegando aqui essa excludente aqui, você tem que provar, porque inverte o ônus da prova. Sacou? Aqui não é assim, ó, o ônus da prova agora é da defesa. Não aplica o indúbio pro réu. Fundada a dúvida, o juiz, agora, fundada, né, a dúvida, o juiz pode absolver. Mas aqui, ó, o indúbio não aplica o indúbio pro réu. Aqui é o seguinte, aqui na dúvida, eu que tenho que provar a legítima defesa aqui. Sacou? Tá aí, então, essa teoria, anota aí, que o Brasil adotou, é a teoria da indiciariedade. O que ela faz? Ela, provada a tipicidade, presume relativa ilicitude. Assim, ó, tá aqui, tá provado o fato típico, a tipicidade, aí presume o segunda coluna que é ilicitude, entendeu? Segunda coluna que é ilicitude. Só que o seguinte, a prova dessa ilicitude, da excludente, é do réu. Anota isso aí. Inverte, houve essa inversão do ônus da prova. Agora, o réu que tem que provar, nessa teoria da ilicitude, o réu que tem que trazer essa prova de que ele agiu em legítima defesa. Sacou? Tá lá, ó. Ministério, ó. Tá lá o Ministério, ó. Apurou, o delegado de polícia lá apurou que houve a morte aí. Indiciou. Veio o Ministério Público, denunciou. Tá tramitando o processo. Lá no processo, a defesa faz isso aqui. Ah, legítima defesa. Ele vai lá e fala, agir em legítima defesa. Ah, é? Tá essa dúvida, né? Porque ele tá falando. É o Ministério Público que tem que provar que ele não agiu em legítima defesa? Não. É isso que essa teoria faz. Entendeu? Ah, você tá alegando? Então tá. Então é você que tem que provar. Não é o MP, porque antes o MP, por exemplo, lembra que tem que ficar quieto, cara que fica quieto, se não tem prova. Aqui não, quando você alega uma legítima defesa, você que tem que provar, tá? Beleza? Tá aí, pessoal. Essas teorias, né, da ilicitude aqui com relação à tipicidade. Pessoal de casa, beleza? De boa? Alguém tem dúvida aqui? Alguém tem dúvida agora, pessoal? Então, coloca aí que o Brasil, né? O Brasil vai adotar a teoria, tá aí, ó, da indiciariedade, tá? Já falamos, quando até falamos da tipicidade lá, nós falamos dela, tá? É assim, como que é? Provada a tipicidade, o fato é típico, presume que é ilícito, mas quando quem for alegar que é o excludente da ilicitude, é ele que tem que provar, porque inverteu o ônus da prova com essa teoria. Tá? Tranquilo essa teoria aí. Pessoal de casa, beleza? Fala alguma coisa, tá muito quieto. Pessoal, olha aqui uma coisa que eu quero até que joga no grupo lá. Fica depois, não vão reclamar em relação à nota. Eu estou, ó, essa sala aqui, tem quantas pessoas aqui? Conta aí. Quantos? Tem 9. Mais uns 6 que estão online aqui. Quantos tem? E essa sala tem 40 e pouco alunos. 40, 50 alunos. 48 alunos. Galera, todo aqui que entra aqui, eu fico olhando. Estou olhando aqui. Eu tenho o relatório de chamada. Não estava fazendo chamada, mas eu estou vendo. Não vai ter ponto conceito para quem está faltando. Essa matéria, se precisar lá no final, alguma coisa em relação à nota, por que está baixo? A galera não está assistindo a aula? Alguém sabe? Mas no começo tinha, era alto. Tá. Se for isso, está assistindo depois, não está podendo. Mas, priorize a aula, o híbrido, ele tá em casa, tem que assistir. Quem está aqui também está fazendo esforço, parabéns. Mas quem está aí matando aula ou não tiver depois, tá? Vai pesar lá, porque essa matéria aqui, ela é um pouquinho densa em relação a isso aí. Tá? Pessoal, que horas são? Tá.
Vamos então, não vamos nem começar, deixa aqui, anota aí. Paramos aqui, galera de casa, paramos aqui na ilicitude material e formal, tá? Então vamos falar de todos, na próxima aula vamos falar de tudo que ele estuda, tá? Obrigado aí pela presença de todos aí, quem está assistindo, fazendo esforço de vir aqui na faculdade, show de bola. Quem está fazendo esforço também fica em casa, tá? E avisa aí os que estão matando aula aí, estão assistindo depois também, legal, mas se não estiver assistindo a aula e vai fazer prova, vai complicar, tá? Já tem as orientações da prova lá, né? Mandaram para vocês aí. Vocês